claro, aparece no centro, a logomarca do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Ao lado, a logomarca do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Na tela, várias figuras geométricas circulares e coloridas se movimentam. No centro da tela aparece o texto, Agentes Territoriais de Cultura. Surge um slide informativo, com fundo roxo e círculos coloridos. Ao centro está escrito, Vozes da Quebrada 32 Mano Morelles, rapper, produtor musical e radialista, território da região imediata de Rosário. No canto superior esquerdo, há a foto de Mano Morelles. No canto superior direito, está a logomarca dos Agentes Territoriais de Cultura. Militante só pregou a união. Na tela é exibido o videoclipe da música. Quem é da gangue fortalece, da banca Medinho Fortal. Mano Morelles aparece usando o chapéu preto, camisa preta do Facção Central, cordão e óculos. Ele canta em direção à câmera. Ao seu lado está Renato Mickey usando uma camisa verde. Eles estão num campo de futebol de bairro. Ao fundo algumas árvores, uma rua com veículos passando e algumas casas. Quando é fim de semana, quando tu adoece, irmão, cadê os cara? Tão tudo de boa, rindo da tua cara, esperando que tu se levante novamente pra te sugar até... Me explica aí mais ou menos. Mano Morelles está sentado em uma cadeira, de frente pra câmera. É um homem alto, forte, de cor parda. Usa chapéu cinza, óculos escuros, cordão e microfone de lapela. Veste uma camisa cinza do rapper Sabotagem, com detalhes em vermelho e branco e mangas pretas. Ao fundo, há uma grande parede branca. No canto esquerdo está sua bengala longa, na cor preta, na parte superior da tela, há elementos geométricos coloridos. E no canto superior direito, a logomarca dos Agentes Territoriais de Cultura. Salve, salve, rapaziada. Eu sou Maurício Marques Castro, conhecido também como Mano Morelles. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês aqui no Vozes da Quebrada, né? Capítulo 32. Eu sou rosariense de criação. Nasci em São Luís, mas fui criado em Rosário, porque toda a minha família é de lá, tanto materna quanto paterna. Então, sou rosariense, me considero rosariense, né? Sou deficiente visual também, sou rapper, produtor musical, sonoplasta. E tamo aí, mano. Tamo aí, satisfação estar aqui com vocês aqui nesse Vozes da Quebrada, contar um pouco aí da nossa história e de toda a nossa contribuição pro hip hop maranhense. É isso aí, tamo junto. Mano, assim, eu conheci o rap em 2001, né? Eu tinha por volta ali de 8 anos de idade. Antes, ali nesse mesmo período entre 2000 e 2001, aqui no Maranhão, a gente ouvia muito funk, que era o funk carioca, né? Na época da Furacão 2000, Bonde do Tigrão, essas paradas, eu gostava por causa das batidas, né? Aquela batida pesada, eletrônica e tudo, achava muito massa, então eu ouvia bastante. E aí, cara, em 2001, como todo nordestino, né? Meu pai, ele precisou sair daqui do Maranhão para São Paulo para procurar trabalho, né? E aí ele foi morar justamente em Sumaré, onde ele mora até hoje, inclusive, que é uma cidade ali que fica no entorno ali de Campinas, que são cidades muito, assim, bem próximas, né? Campinas, Hortolândia, Sumaré e tal. E aí, depois de uns 6 meses que ele tava lá, ele mandou buscar eu e minha mãe pra gente ir embora pra lá. E aí, quando eu cheguei, cara, os meus primos que já estavam lá, o Misael e o Dadak, né, meus 2 primos meus, começaram a falar sobre rap pra mim. Pô, que rola um rap e tal, não sei o que. Eu nem imaginava o que era rap. Já tinha ouvido alguma coisa ali por fora, mas não sabia o que era, né? Não tinha parado pra prestar atenção. E aí, cara, esses caras me apresentaram o rap, né, lá em São Paulo. E por incrível que pareça, ali nessa região de Sumaré, Hortolândia, nesse tempo o rap tava no auge, cara, no auge mesmo, muito forte. E justamente a gente teve essa sorte de morar na mesma área que moravam os caras do Realidade Cruel e do Face da Morte, né, que era inclusive essa região ali de Hortolândia, Sumaré, como eu venho falando. Então eu tive meio que essa sorte. Não cheguei a conhecer os caras pessoalmente, mas o som deles batia forte na época. A Vingança, do Face da Morte, Dia de Visita. E em São Paulo tem ainda a Rádio 105 FM, que passava o programa Espaço Rap, passa até hoje, né? E, cara, quando eu ouvi aquilo, velho, eu me apaixonei. Digo, meu Deus, que som massa. Mesmo sendo criança, não entendendo muito a letra, assim, mas eu já viajava na história, no jeito de produzir dos caras. Então, cara, não teve jeito, eu me apaixonei. Quando eu ouvi a primeira vez, eu me apaixonei, cara. E aí eu fui tendo essa inserção dentro do rap de São Paulo, ouvindo, gravando fita cassete. Eu lembro até hoje do primeiro CD que meu pai comprou, na época, que era o Espaço Rap Série Especial. Era um CD duplo, que vinha volume 1 e volume 2, né? Uma coletânea, que juntava as melhores músicas do
dos 4 volumes do Espaço Rap que tinham saído até então, 1, 2, 3 e 4. E eles juntaram essas músicas nesses dois CDs, né? E aí, velho, porra, ali foi massa, porque era uma coletânea que tinha Conexão do Morro, que era Conexão do Morro, Império ZO, Realidade Cruel, Face da Morte, Facção Central. Então, dali de cara já foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, a gente começando a ouvir. Na época tava em alta também o Racionais, o CD Sobrevivendo no Inferno, que tinha saído em 97, né, alguns anos antes, mas o rap sempre teve isso, né? A questão de você gravar um CD e aquele CD bater ali 2, 3, 4 anos até sair o próximo. E aí, aquilo ali me fascinou, cara. Me fascinou mesmo, de verdade. Bateu quando eu ouvi a primeira vez, não, cara, é isso aqui. É isso aqui. Eu já, aqui no Maranhão, antes de eu viajar para São Paulo, a gente ouvia muito sertanejo, né? Música popular e tal. Mas quando o rap bateu, cara, foi louco, assim. E devido a algumas situações, né, minha mãe adoeceu ali em 2002 e a gente teve que voltar para cá, pro Maranhão, né, para Rosário e tudo. E eu pensei, digo, não, cara, agora nunca mais eu vou ouvir rap, lá no Maranhão não toca rap e tal. E foi aí que eu me enganei, porque parece que foi uma coisa assim que me perseguiu, cara, porque quando eu fui morar na casa da minha avó, quando a gente voltou pro Maranhão, lá numa região de Rosário chamada Vila Pereira, né? Mais precisamente na Travessa da Coeb, eu conheci uns caras que lá, que eu costumo dizer que o São Paulo foi a entrada, né, no rap, mas lá realmente que foi a minha escola dentro do hip hop, porque lá a gente tinha um amigo nosso, o nome dele era Luciano, né? A gente conhecia ele como Lulu de Cerejão. Cerejão, Raimundo Cerejão era, que Deus o tenha, era um dos maiores comerciantes que tinha em Rosário. Então, naquela época, 2002, Luciano já tinha carro e tudo, que era muito difícil naquela época. Quem tinha carro realmente era quem tinha dinheiro. E ele tinha o contato dos caras, então ele comprava CD, tanto do pessoal de São Paulo, pelas revistas, eu acredito que Rap Brasil, na época ele era assinante, tanto dos caras de Brasília também, da Discovery na época. Então o cara ali, velho, na casa de um amigo nosso chamado Deco, esse cara ia pra lá, ele levava esse porta-CD, cara, com CD tudo original, né? Antigamente tinha aqueles porta-CD redondão assim, parecia ser uma bolacha assim, fechada assim. Aí abria, cara, era louco, cheio de CD, Cirurgia Moral, Álibi, Código Penal. Então eu fui tendo toda essa trajetória dentro do rap, conhecendo esses grupos através desse mano, tá ligado? Luciano e tal. Foi o cara que realmente levava as paradas lá pra gente. Todo CD novo que lançava, ele trazia, né? Ele tinha dinheiro, então ele fazia o pedido, chegava e ele levava lá pra nós. Mas o meu contato mesmo com a cultura começou ali mais ou menos em 2010. Nesse tempo, entre 2002 e 2006, eu não estudava ainda, né? Aí em 2006 eu fui para a Escola de Cegos do Maranhão. Quando eu cheguei lá, eu já era louco, fascinado pelo rap. E a rapaziada achou estranho, porque a maioria dos manos também do interiorzão mesmo, lá do interiorzão do estado, então os caras ouviam Amado Batista, né? Sandro Lúcio, essas músicas mais brega, forró, sertanejo. Então, porra, chega um moleque lá, de calça larga, né, roupa larga, falando na gíria, chamando os caras de mano, os caras, esse moleque é doido. E aí, acabou tendo, assim, uma certa, não diria repulsa, mas uma certa zoeira dos caras, né, esse cara é rap, não sei o que e tal. Aí a galera ficava meio que me zoando, mas eu também entendo, né, mano, o lado dos caras, porque os caras não conheciam, né, o rap era uma coisa mais urbana, não era tão presente dentro da cultura dos caras, que já vinha lá do interiorzão mesmo. E aí em 2010 eu comecei a escrever as minhas primeiras letras, né? Eu escrevi a Mandando Uma Ideia, que era uma música que dava um alerta pros caras que estavam viciados no crack, né? Eu fiz baseado na realidade de 2 amigos meus lá de Rosário e tal, eu fiz mandando essa ideia. Aí eu escrevi também a Filhos Injustiçados, que era uma música bem no estilo clássico, falava: Brasil, país varonil, somos filhos injustiçados dessa pátria mãe gentil. Uma coisa bem classicona mesmo. Mas em 2011, quando meu pai me deu de presente meu primeiro notebook, né, nesse tempo já dentro da escola, a gente, além de aprender o Braille, também teve a oportunidade de fazer curso de informática e tudo.
E aí em 2011, quando meu pai me deu o meu primeiro computador, aí foi que o negócio começou a degringolar mesmo, porque eu já tinha essas letras escritas, né? Já tinha umas bases, porque naquele tempo era muito difícil você conseguir um beat para cantar, mas uma amiga minha, a duras penas, conseguiu gravar um CD com algumas batidas para mim. Eu gravava no celular, gravava na fita cassete e tal. Naquela época ainda tinha algumas fitas que a gente conseguia. E aí em 2011 eu comecei a gravar minhas primeiras músicas ali com microfonezinho e tal. E aí foi quando eu entrei no Quilombo Urbano, cara. 2011, novembro de 2011, foi o último festival que teve no Circo da Cidade. Eu já tinha tido acesso às músicas do Gíria Vermelha, uma professora minha tinha gravado para mim, eu tinha pedido para ela baixar, né, Gíria Vermelha, PRC. Já tinha um conhecimento de alguns grupos aqui do Quilombo Urbano, mas não conhecia pessoalmente, né? Gíria Vermelha, PRC, Raio X do Nordeste. E aí, cara, nesse dia eu troquei ideia com o vigia lá no turno da escola, falei para ele que eu queria ir para esse festival, tal, já era de maior, já estava com 18 anos na época. Porque antes disso a gente só acompanhava pela Rádio Conquista, né? Voz da Perifa, né? Rádio Comunitária Conquista FM que tinha lá no Coroado. E aí eu louco para ir pros festival, pras atividades, mas não podia ir porque era de menor, entendeu? E aí era complicado. Mas quando eu completei meus 18 anos ali, 2011, ali que eu já tava mesmo afiado, eu fui nesse festival e aí lá foi que o negócio realmente mudou, porque eu fui abraçado pelos caras, né? No primeiro dia, nesse dia mesmo, né, do festival, eu tive a oportunidade de mandar o meu primeiro som em cima do palco acompanhando Gíria Vermelha. Aí depois Preto Ruby, depois do show do Raio X, me chamou lá para me dar um abraço, trocar uma ideia. E aí foi que começou realmente a minha entrada dentro do hip hop mesmo, né? Que aí eu já fui dando meus primeiros passos como produtor. Eu comecei a produzir algumas coisas pro Raio X, porque na época o Raio X estava gravando o primeiro disco, que era o Rap Existência, que saiu em 2012. E aí os caras estavam meio que sem produtor, né? PRC, que era o produtor do movimento, estava afastado. E aí sobrou para quem? Morelles, ali, iniciante, começar a editar as bases do Raio X e tal, né? Teve até uma música que foi a última faixa do CD, chamada Prossiga, que a gente gravou lá na casa de DJ Beto Belo, eu, Luanda, ali no equipamento básico que eu tinha, a gente fez. Então dali os caras já me deram meio que um crédito, né? Confiaram no meu talento como produtor, e a partir daí que começou a nossa entrada mesmo, de fato, dentro do movimento hip hop, dentro do Quilombo Urbano. Vai vendo, preste atenção no que cê tá fazendo. Na tela aparece a capa do grupo QG Nordestino, da música Vícios, com produção de Mano Morelles, escrita em letras pretas e brancas. Ao fundo, há uma foto dos integrantes do grupo. Mano Morelles está à esquerda, acompanhado por outras 7 pessoas. A imagem foi feita à noite, sob a luz de um poste de iluminação. Perdi a conta dos manos que partiram pra essa vida que lida, sofrida sua mãe, que o diga, a consequência não é outra, senão corpo raquítico, largado, maltrapilho, desprezado, feito lixo, perdido sem amigos, sendo motivo de risos na boca das fofoqueiras, teu nome já virou hino, todo o dinheiro que pega. Então, cara, o QG Nordestino, ele foi uma parada bem mais pra frente. Nesse meio tempo que eu entrei no movimento, aconteceu muita coisa, né? Inclusive, nesse meio tempo aí da escola, que eu te falei da escola de cegos, antes da gente entrar no QG, que eu falei que a rapaziada meio que zoava, né? Esse cara só quer ser malandro e tal. Só que nesse tempo, assim que eu entrei no movimento, eu lancei uma música que não foi nem proposital, assim, foi uma coisa que surgiu de inspiração, chamado O Jogo Começou. Que essa música, ela meio que dava um alô pra rapaziada do futebol de 5, né? Pra quem não conhece, futebol de 5 é o futebol praticado por pessoas com deficiência visual, que a gente chama de futebol de 5, futebol de salão e tal. E aí eu fiz esse som mandando um alô pros caras tudinho do time, né? Pra todo mundo. E aí, cara, naquele nosso ciclo ali de pessoas cegas, essa música estourou, né? Aí que a rapaziada começou a me respeitar como artista, como rapper, né? Que até então era só um doidinho que vivia ouvindo rap o tempo todo e tal, mas quando os caras viram que realmente eu tinha talento no som, quando a música saiu, aí a galera começou a dar um pouco mais de crédito. E aí, dentro desse tempo, a gente foi fazendo letra, foi produzindo Raio X, Gíria Vermelha, né? O QG Nordestino, ele já veio surgir em 2018. Quando eu e meu parceiro Gustavo, nós conhecemos o Maxwell Kamikaze, né?
que tava lá em Rosário também, era um mano que já tinha toda uma experiência de vivência de rua lá em São Paulo, dentro do hip hop lá. Só que aí ele voltou para Rosário e não tinha ninguém, ele não conhecia ninguém que fazia a parada. E aí nesse tempo eu e Gustavo falamos assim, mano, vamos tentar chamar essa rapaziada para um diálogo, vamos tentar ver uma escola, já com toda essa influência de quilombo urbano, né? Vamos ver uma escola pra gente reunir essa rapaziada, explicar nossa proposta. E aí nós fundamos um movimento lá chamado MRH2, que era o Movimento Rosariense de Hip Hop. Qual que era a ideia? Era a gente reunir a rapaziada do break, com nós que estávamos começando a fazer um rap lá, e ver se também chamava a rapaziada do grafite para fazer um movimento. Que a minha ideia era justamente fazer o que a rapaziada fazia aqui com o Quilombo Urbano. Fazer atividade nos bairros, chamar a molecada para participar de grupo de estudo, né? E foi a partir daí que surgiu o QG Nordestino, que foi o primeiro grupo de rap de Rosário, formado por mim, Maxwell e Gustavo. E nós fizemos um trampo, nós chegamos a gravar mais ou menos umas 15 faixas, né? Mas devido a muita coisa, a gente não conseguiu lançar esse CD oficialmente. Tem muita coisa no YouTube, algumas produções, mas devido a problemas de logística, né? Gustavo precisou viajar para Santa Catarina para trabalhar, eu também tive um tempo que eu fui morar em Fortaleza, mas foi uma vivência muito louca, porque a partir dali a gente começou a fazer algumas atividades na Praça da Prefeitura de Rosário, né? E ali a gente fazia batalhas de rima, a rapaziada do Style Crew, que era a crew de dança lá de Rosário, ia dançar lá também com a gente, e foi muito massa. E dentro disso a gente fez, se eu não me engano, acho que foi 2 ou 3 edições de um festival que nós chamávamos Festival Rima Rosário, que era o intuito de chamar os manos do rap, do break, do grafite, convidar uns grupos daqui de São Luís para fazer um festival de hip hop lá. Então, dentro desse meio tempo, só nós conseguimos mobilizar e fazer muita coisa relacionada ao hip hop dentro da cidade de Rosário. A minha coordenação. Na tela aparece uma apresentação do grupo QG Nordestino no Festival Quebrada 2019, no Centro Cultural Vale Maranhão. Ao fundo, há um telão com o nome do festival. Mano Morelles usa camisa azul e chapéu vermelho. Ele está acompanhado por 2 integrantes do grupo sobre um palco. Ao fundo, há um DJ com seus equipamentos. Rapaz reivindicando, rapaz reivindicando, rapaz reivindicando, QG Nordestino, rapaz reivindicando. Rei fascista, estamos na pista. QG Nordestino, hip hop na ativa. Rei fascista, estamos na ativa. QG Nordestino, hip hop na ativa. Rei fascista, estamos na pista. Mano, essa pergunta é muito louca, porque assim, eu comecei eu me descobri radialista dentro do Quilombo Urbano. Vai vendo a fita. No tempo eu pensava em fazer história. Por quê? Inspirado em Estes, Verf, Preta Lu, Mano Magrão, né? Que o Quilombo Urbano é o movimento dos historiadores, eu costumo dizer assim. Todo mundo professor de história, e eu também pensava em embarcar na mesma onda. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, quando tinha algumas atividades do Quilombo Urbano que o pessoal queria divulgar. E aí os caras começaram a falar comigo: ô Morelles, grava um spot aí pra nós. Eu nem sabia que eu era bom disso, cara. Grava um spot aí, cara, faz um spot aí pra gente divulgar na bike som e tal, divulgar na rua. Aí eu comecei a gravar os spots, já tava produzindo algumas coisas, né, dentro do rap, produzindo beat, gravando. Então eu digo, mano, é isso aqui, cara. Eu uni o útil ao agradável. Vai vendo, hoje é minha profissão, eu vivo disso, cara. Sou locutor. Então foi mais uma das coisas que o hip hop agregou na minha vida, né, mano? Eu ali ainda estudando na escola de cegos, comecei a gravar os comerciais pro movimento, para divulgar, spot da Marcha da Periferia. E aí, depois eu comecei a estudar, eu saí da escola de cegos. Isso aqui eu queria salientar muito na entrevista, que foi uma fase muito importante da minha vida. Depois que eu saí da escola de cegos ali em 2013, cara, a gente alugou uma casa lá na Coab, eu, minha mãe, minha família, né? E aí depois de um tempo a minha avó infelizmente acabou falecendo, que era uma das cabeças da casa, né? E aí a gente ficou meio sem rumo. Minha mãe teve que voltar pro interior e eu precisava estudar. Tava começando ali o ensino médio e tal, envolvido no Quilombo Urbano, de cabeça, e baile, atividade, aquela coisa toda. E aí que eu falei com o DJ Knife, na época o DJ Knife era casado com Preta Lu, e aí eu falei se não haveria a possibilidade de eu ficar por lá, de eu morar lá, entendeu? Até para eu não me afastar do movimento. Porque se eu fosse
morar na casa dos meus outros parentes, eu ia ter que me afastar, né, mano? Porque os caras não iam... mesmo que eu dissesse que era reunião, que era essas coisas todas, os caras não iam querer ver eu chegando tarde de festa na casa deles. E aí, cara, Preta Lu e DJ Nike nessa época me ajudaram muito, cara, muito. Porque foi aí que eu fui morar lá no João Paulo, comecei a produzir mais. Eu costumo dizer que se lá em São Paulo tinha a Laje do Elhão, aqui em São Luís a gente tinha a oficina da Lu, né, mano? Porque ali a gente montou um estúdio, eu junto com Renegados, né, e o Quilombo Urbano, a gente montou um estúdiozinho lá. E dali saiu muita coisa, cara. 2014, 2015, ali saiu muita coisa. A gente gravou Cangaceiros Gangster, gravamos o disco do Big Nelson, Infantaria Revolucionária, foi gravado lá. E um dos maiores trunfos que a gente tem, que eu costumo dizer que foi o meu carro-chefe das produções que eu fiz até hoje, que foi a música Sistema Treme, do Renegados Antissistema. Foi um clipe que teve muitas visualizações e foi produzido lá. Entendeu? Lá na Rua da Vala do João Paulo, na casa de Preta Lu, na oficina de Preta Lu. Hoje, inclusive, ela construiu um ateliê lá em cima, tem a própria marca dela, e eu sou muito grato a ela e a DJ Knife, né? Assim como a todos do movimento, mas em especial a ela e DJ Knife, que me ajudaram dentro desse percurso. E aí, em 2014, nesse mesmo período, eu continuei o ensino médio no Colum, né? Muitas pessoas do meu ciclo de amizade anterior achavam, Morelli se perdeu, Morelli está na droga, tá não sei o que nada, mano. Eu tava ali fazendo rap dentro da quebrada e ao mesmo tempo estudando na melhor escola pública de São Luís, tá ligado? Que é o Colum. E aí em 2016 eu passei no Enem, né, e escolhi a faculdade de rádio, né, e tô terminando aí, tive alguns entraves, precisei trancar, fui embora, voltei, precisei trabalhar, mas estamos finalizando. E a comunicação é isso, cara, é a forma como ela me ajuda a me posicionar no mundo, é justamente através do rap, porque eu costumo dizer que o rap é o maior veículo de comunicação da periferia. Se não fosse o rap, talvez eu não estaria me expressando tão bem como eu me expresso hoje, né? Modéstia à parte. Talvez eu seria uma pessoa mais inibida, mais tímida. E o rap contribuiu para tudo isso na minha vida, cara. O hip hop como um todo, inclusive essa questão do radialismo, que foi através do hip hop que eu me tornei um profissional, que eu fui para academia e hoje trabalho em uma das rádios mais conceituadas do Maranhão, que é a Rádio Universidade FM. Tudo isso eu devo ao hip hop e ao Quilombo Urbano, mano. Eu só queria ter uma vida normal, como os outros andar por... Na tela aparece o show do grupo Cangaceiros Gangster no primeiro festival Hip Hop Quilombo Brasil. Mano Morellis canta em um palco, acompanhado por 2 membros do grupo. Ele usa chapéu cinza, óculos escuros e camisa azul. Ao fundo, vê-se o nome Acomabuê pintado em vermelho, em letras grandes. E a mesa do DJ com uma bandeira do movimento Quilombo Urbano. Privado de tudo que o mundo tem pra oferecer, só por não ter a visão, aê, pode crer. Sou mais uma história triste, infelizmente, entre as 500 mil no Brasil existente. Mano, isso aí, essa pergunta inclusive faz parte do TCC que eu tô escrevendo, né, que o título é Comunicação e Resistência, o papel do rap do Quilombo Urbano na formação da juventude periférica de São Luís. Porque a gente acredita que o rap, cara, essa questão de você mandar mensagem, né, de você mostrar esse grito de indignação de um povo que é diariamente massacrado, né, que tem seus direitos usurpados pelo sistema, né, mano, que vive excluído, vive apanhando da polícia, né, vive enfrentando esgoto a céu aberto, um monte de coisa. E, mano, o rap é o estilo que pega toda essa podridão e joga na cara, porque nenhum estilo teve coragem de fazer isso. A gente tinha ali o samba no começo que falava alguma coisa, virou produto de mercado. O MPB, na época da ditadura militar, ali na época de Caetano Veloso e Gil, que tinha os Tropicálias, começou ali com o movimento, mas depois também virou uma coisa de mercado, inclusive uma coisa elitizada, que é a MPB e tal. E o rap não, mano. O rap ele continua, mesmo a gente sabendo que hoje tem várias vertentes, né? Tem aqueles mano que fala mais sobre ostentação, tem a rapaziada que fala sobre outras paradas, mas o rap original, o rap contestador, ele continua vivo, mano. O estilo, entendeu? A postura, igual nos anos 2000, anos 90, calça larga, pá. Entendeu? Tem muitos manos ainda acham que é atrasado, mas esse nosso estilo, ele tem que permanecer, tem que prevalecer. Inclusive eu falo que o que me fez despertar mais ainda foi as músicas do Racionais, mano. Voz Ativa, que falava muito sobre a questão do negro, que o negro ele tinha que se colocar na sociedade,
que ele tinha que ser orgulho de quem ele era, que ele tinha que se aceitar como ele é e correr atrás das coisas dele. Então isso pra mim, como uma pessoa com deficiência visual, pra mim foi tudo, porque era como se o cara, tipo, estivesse falando pra mim, ele falava negro e eu entendia cego. E, mano, você é cego, mas você não pode deixar ninguém te zoar, entendeu? Você tem que correr atrás do seu, e isso é muito importante pra juventude, cara. Você ter uma música que te informa, né, que apesar de todo o preconceito que a gente sofre, muita gente achar que é coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, não sei o quê, mas a gente que realmente convive, que teve essa trajetória dentro do hip hop, sabe como que o rap é fundamental, como ele é um veículo de comunicação e de transformação social para que muitos jovens, inclusive, saiam da vida do crime. A gente tem exemplos, inclusive, dentro do movimento quilombo urbano, de pessoas que eram líderes de gangue, né, que eram viciadas e hoje são pais de família, são pessoas formadas, né, pessoas que estão dentro da universidade lecionando ou dentro de outras áreas também podendo trabalhar, pessoas que hoje são bem de vida, conseguem trazer o sustento para sua família, que de repente poderiam não estar vivas hoje, poderiam ser simplesmente mais uma estatística, né, mais uma imagem passada no Bandeira 2 ou qualquer outro programa policial da vida, como o cara preso, zoado, tirado ou até morto, e não, os caras estão aí, mano, fazendo rap, cuidando da família, dando aula, entendeu? Contribuindo com a nossa sociedade. Então o rap ele é fundamental, velho, dentro disso aí, por isso que é uma cultura que eu amo, que eu adoro, tá ligado? É o rap nacional, o hip hop, porque apesar de todo o preconceito, de toda a carga negativa que a gente tem que lidar no dia a dia, porque a gente que é do rap, a gente sempre tem que estar provando que a gente é capaz de fazer alguma coisa justamente para quebrar esse estereótipo de vagabundagem que as pessoas colocam na gente, mano. Nós é vagabundo, mas é vagabundo de outro jeito, mano. Entendeu? A gente tem nosso estilo de vida, nosso estilo de viver, mas a gente sempre tá correndo atrás do melhor, sempre tá buscando melhorias para nossas famílias e para a sociedade, mano. Então o rap é isso, velho. Pra mim é o maior veículo de comunicação e transformação social que tem. É o rap. Contigo, porque a coisa é assim no mundo. Não esquece que você vai ficar cego, mas não é retardado. Se vocês têm o direito. Na tela aparece a música Questionamentos de um Cego, do Mano Morellis. A imagem mostra Mano Morellis usando óculos escuros, chapéu, cordão, mochila e camisa vermelha com a palavra rap em branco. A foto foi tirada em um terminal. E ao fundo há pessoas esperando o ônibus. Na parte inferior da tela passa a legenda da música. Porque não seria pra mim, prefiro correr perigo ao ter que viver assim. Contigo todo dia jogando na minha cara, que isso é difícil pra tu que enxerga, imagina pra mim que não enxergo nada. Pra vocês eu não posso tentar, arriscar, vai ser a pior desgraça se eu me cortar ou me queimar. Mas eu prefiro me expor aos riscos e andar nas ruas do que viver em cima da terra sem servir pra porra nenhuma, a não ser pra dar trabalho. Mano, o primeiro momento assim que eu volto a falar foi esse, mano, de ter sido ajudado por pessoas do movimento hip hop na época que eu mais precisei, cara. Eu sempre tive muitos amigos, muitos colegas e tal, dentro do meio das pessoas com deficiência visual e tudo, mas eu ouvia muito PRC, uma música chamada Família, que ele fez em homenagem aos manos do Quilombo Urbano, aos manos e às minas do Quilombo Urbano, e tem uma parte que ele fala assim, respeito, amizade, irmandade e sentimento, né? E eu ouvi aquilo, mas eu não imaginava que seria tudo isso, entendeu, mano? Então, porra, ter sido ajudado por Preta Lu, que me ofereceu guarita, dormida, morada na casa dela, pude conviver com a família, né? O Hertz, ele fala que a Rua da Vala, aliás, a Liberdade foi o bairro adotivo dele, né, mano? E eu costumo dizer que a Rua da Vala foi a minha quebrada adotiva. Vou lá até hoje. Tenho uma amizade muito sólida com Preta Lu, com o irmão dela, Luciano. Inclusive, vou aproveitar para mandar um abraço para toda a rapaziada da Rua da Vala, do João Paulo. Que ali, assim, foi umas paradas muito massa que aconteceram dentro dessa questão de me formar como produtor musical, que foi ali que eu construí o meu nome dentro da história do rap maranhense como produtor. Outro momento que marcou minha vida dentro disso também foi quando nós nos reunimos para lutar pelas melhorias na Rua da Vala, né? Se você for na Rua da Vala hoje, na Rua da Felicidade de João Paulo, você vai ver a rua ali toda arrumadinha, bonitinha, né? Mas na época que eu fui morar lá, mano, era galeria pra todo lado. Eu não sei como que eu nunca caí ali, mano. Porque às vezes eu chegava do Colón 7 horas da noite, descia aquele escadão, passava ali pelas valas abertas, e depois passava por um terreno baldio que era um lixão e tudo. E um momento muito marcante foi uma vez que nós fizemos uma manifestação lá na feira. E aí quando nós já estávamos nos retirando, cara, já tínhamos dado a voz que íamos
desobstruir a via, ia todo mundo voltar para casa, o choque covardemente veio reagir para cima da gente, começou a atacar bomba, teve alguns amigos nossos que foram presos, entendeu? Aí até repórter da Mirante apanhou nesse dia da polícia, levou um tapão, entendeu? E quando a gente vê a Rua da Vala hoje, do jeito que tá, arrumadinha, as pessoas tendo dignidade para poder transitar, né? A gente podendo descer aquele escadão e ver que tem os brinquedos ali para criança brincar e tudo, a gente percebe, cara, como que a força do hip hop é grande, né? Como que a gente precisa manter essa politização até para lutar pelas melhorias na nossa quebrada. Então foi um momento muito marcante para mim, mano. Esses 2 momentos aí dentro do movimento hip hop foi, dentre outros também, né, mano? Atividade nossa que polícia já tentou fechar, embates que a gente teve dentro da Praça Lagoa Amarela e discurso que às vezes os caras se sentiam ofendidos e vinham pra cima. Mas a gente sobreviveu a tudo isso, mano. Sobreviveu a tudo isso e não me arrependo de nada do que eu fiz até aqui, né, mano? Dentro do hip hop. Tenho um respeito muito grande por parte da rapaziada. E isso pra mim é muito bom, cara. Muito bom, não por inflar meu ego como pessoa, como Morellis, mas pra mostrar que a união dentro do hip hop ela é capaz de mover montanhas, é capaz de realizar muita coisa. Enquanto muitas pessoas voltam a dizer, fica com preconceito com a gente, eles não sabem o mínimo da luta que a gente tem no dia a dia pra tá levando essa cultura e fazer com que essa cultura ela permaneça viva dentro dos nossos corações, dentro das nossas quebradas. Toma quase mortamente do opressor, fortalecendo com o progresso a evolução da negritude. O vírus se prolifera, libertando a... Na tela aparece a capa do álbum do Grupo Infantaria Revolucionária, Resistência Afro-Nordestina. À direita está a lista das músicas numeradas, D1 a 12, e uma foto do rapper Big Boy com o punho cerrado. Abaixo aparecem seu e-mail, contato e as logomarcas dos apoiadores. A música que toca é a faixa 07, Revolução da Negritude, com participação de Mano Morellis e Mano Magrão. Na estaca zero, muito tempo passou e quase nada melhorou. Mas a luta ficou. Convicção herdada de quem veio antes de mim, dos que perderam a vida pra que eu chegasse até aqui, que prepararam o caminho que eu deveria seguir, que me deixaram o legado de como eu devo agir. Mano, o principal desafio que a gente enfrenta, mano, é justamente a questão de não ter um espaço dentro da mídia convencional, entendeu? A gente tem ali a Universidade FM que dá um espaço ali pros artistas e tal, mas é só, a gente não tem. Eu acho que o rádio, como veículo de comunicação, ele tinha que abraçar mais o rap, entendeu? A gente precisa, geralmente quando a gente vê programas de rádio de rap em rádio convencional, não toca nossas músicas, geralmente é mais música americana, toca alguma coisa ali nacional, mas não é o rapzão mesmo que a gente gosta. E eu queria muito, cara, que assim como em São Paulo tem a 105 FM, que toca Racionais, toca Consciência Humana, toca Facção, que a gente tivesse uma rádio aqui de grande porte que tocasse o nosso som, tocasse Instinto Cruel, tocasse Big Nelson, tocasse Renegados, entendeu? A gente precisa analisar um projeto. Outro desafio que a gente também não tem é espaço para a gente fazer nossas atividades. Nós tínhamos o Quilombo Cultural Lagoa Amarela, que hoje é conhecida como a Praça do Reggae, né? Que era uma praça que a gente fazia as atividades dia de sexta-feira, fazia sexta hip hop, mas aí infelizmente hoje a gente não tem mais acesso a essa praça e a gente queria muito que tivesse um espaço para a gente mostrar nossa arte, para a gente dialogar com a periferia, dialogar com a rapaziada, poder dialogar também com a rapaziada nova que está chegando, fazer um intercâmbio com a rapaziada que está fazendo as batalhas. E a partir daí, mano, a gente se juntar e fazer evento grande, né, mano? Esse é um desafio muito grande que, infelizmente, nós não temos muitos eventos de hip hop na cidade. São bem poucos e são bem, assim, isolados, entendeu? É cada um para um lado, um faz uma coisa aqui, outro faz... Eu acho que a gente devia se unir mais, mano, reunir todos os elementos do hip hop, seja batalha, seja trap, seja grafite, seja rap gangsta, e fazer um barato grande, mano, fazer uma parada igual era antigamente, igual o Quilombo Urbano fazia antes, os festivais anuais, entendeu? A gente precisa ter festival de rap de novo, mano. Precisa ter evento de hip hop para que o hip hop se mantenha em peso, mostrando a sua cara em peso nos 4 cantos da cidade, entendeu? Então esse é o desafio que eu vejo, assim, não só como artista, porque como artista independente tem aquela coisa da gente conseguir registrar nossas músicas, que não é fácil, da gente conseguir publicar nas plataformas com o ISRC direitinho, pra gente poder ganhar uma grana com isso, entendeu? Mas
Eu acho que o maior desafio é justamente esse desafio cultural da gente não ter polos que sirvam para que a gente possa fazer atividades de grande porte como tínhamos antigamente. Ah, mano, aí... Mano, assim... eu tenho um projeto que tá engavetado, mano, que inclusive era o meu primeiro disco, eu tava começando a produzir na pandemia aí, mas aí antes da pandemia, na verdade. E aí a pandemia brecou, que era um disco que eu ia fazer chamado de Cego para Cego, que são letras voltadas exclusivamente falando do cotidiano das pessoas com deficiência visual, né, das lutas que a gente enfrenta no dia a dia, do preconceito que a gente passa, e também das vitórias, né, mano, que a gente tem muitas pessoas com deficiência hoje que estão trabalhando, que são concursadas, que são funcionários federais, que estão aí mostrando a cara tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. E é um projeto que a gente precisa sair, mas tem um projeto novo aí que eu vou lançar agora, que é um EP com 4 faixas chamado O Livro Desperdiçado, né, mano? Foi uma parada aí que aconteceu recentemente comigo, né, mano? Uma história, meio que uma história de amor mal resolvida, tá ligado? E o rap tem muito aquela questão de você cantar aquilo que você vive, né, mano? Então, esse disco aí, ele vai vindo com 4 faixas, é tipo uma história, né? Uma pequena história que vai do começo ali ao fim. E eu pretendo lançar esse EP antes do meio do ano, mano. Tô negociando com alguns produtores internacionais aí, comprando uns beats, né? Pegando as licenças pra gente fazer um negócio bem feio. E a gente pretende lançar esse trampo aí, mano. Rapaziada que aguarde aí. Logo, logo vai estar nas plataformas aí, Mano Morellis, O Livro Desperdiçado, novo trampo. Na tela aparecem imagens do DVD do 25º Festival Hip Hop Zumbi. No palco, o grupo Renegados apresenta a música Sistema Treme. 7 integrantes estão no palco, cantando enquanto o público vibra e acompanha a apresentação. Mano, primeiramente agradecer ao mano Cadete, né? Sua assistente Camila, que também tá aqui, pela oportunidade da gente estar contando um pouco da nossa história dentro do hip hop, dentro da academia, da comunicação, do estudo. E a mensagem que eu quero deixar pra rapaziada, mano, é nunca desistam dos seus sonhos, mano. Eu sei que às vezes é difícil, a gente enfrenta muita coisa, preconceito da família, é falta de dinheiro pra colar no estúdio, pra produzir um som, entendeu? Mas sempre vai ter alguém que vai te dar uma mão, sempre vai ter alguém que vai ali reconhecer o teu trabalho e te dar uma força. Então não desista, mano, não desista, corre atrás, entendeu? Participa dos eventos, vai batalhar, desenvolve o talento de improvisar, estuda, mano, estuda mesmo, ouve muito rap, entendeu? Volta nas raízes, entende o que era feito na década de 90 para você entender como que era a perspectiva do rap na época, para você trazer um pouco também para sua vida. E o esquema é esse, mano, é ouvir rap, é estudar, entendeu? Tentar fazer de tudo para se afastar das armadilhas que o sistema vem para colocar na vida da gente, se afastar do pó, do crack, de todas essas coisas malditas aí que o sistema coloca para querer atrapalhar os manos da favela, entendeu? E é isso, mano, respeitar as minas, entendeu? Tentar trazer umas letras mais da hora, não ser muito machista, porque o rap ele é muito machista e a gente sabe que as minas, elas estão lutando aí no dia a dia para conseguir o lugar dela dentro da cena. Então é uma coisa que o hip hop tem que respeitar muito, entendeu? E é isso, rapaziada. Nunca desista, corra atrás, mano. Faça o seu, certo? Nunca tente passar por cima de ninguém, porque mesmo às vezes você não tentando passar por cima de ninguém, vai aparecer alguém querendo te jogar para trás. Mas o esquema é esse, mano. Seja honesto, corra pelo certo, faça o seu, que com certeza no futuro bem breve o universo, Deus, os guias de luz e quem você acredita vai te recompensar e você vai conseguir, irmão. Pode não ficar rico, mas você ter o seu talento reconhecido e ter o prazer de alguém chegar a falar pra você, que nem eu já tive, mano, eu usei teu som pra ministrar uma palestra numa sala de aula. Pô, isso é o maior prêmio, cara. Você saber que uma música sua tá servindo pra educar outras pessoas. Então é isso, mano. A mensagem que eu tenho a dizer é essa. Corra atrás do seu, faça o seu, seja honesto e pau no gato. Vamos que o mundo é nosso, rapaziada. Aparece um fundo roxo ao centro, as logomarcas do Instituto Federal, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Em movimento surge a logo dos agentes territoriais de cultura. Abaixo, a frase: Agente da Cultura. A cultura é da gente.